Boa noite. Hoje nós falaremos sobre lei da igualdade, uma das 10 leis morais que consta no Livro dos Espíritos. Daqui um pouquinho, o pessoal está chegando. Tivemos curso de educação mediúnica agora à tarde. E aí daqui um pouquinho o pessoal está entrando aí. Olha lá, ó, já estão chegando. Nossos irmãos de fé, né? Estão sempre aqui conosco, nos dando aquela força, compartilhando das boas vibrações. Boa noite José Faria, boa noite Di, boa noite Fani, obrigada. Boa noite Cidinha. Nossa, a gente fica uma semana sem ir na casa espírita, eu já fico com saudade de todo mundo. Imagina quem daqui faz tempo que eu não vejo, hein? Graças a Deus, nós estamos podendo ir voltando, né? Às nossas tarefas. Estamos quase nos aproximando do horário. E agora sim. Então, vamos começar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, vamos começar com os nossos recados, né? Então, estamos com a campanha de doação do livro espírita. Quem ainda não está sabendo dessa campanha, quiser nos ajudar a divulgar, né? E não estiver sabendo, estamos fazendo uma campanha de doação do livro espírita, porque nós temos a intenção de fazer uma feira, né? Depois, com o intuito de promover a doutrina espírita, levando essas palavras de conforto, né, de esperança que nos acolhe para mais pessoas, né? Então, deixando esses livros a preços bem simbólicos, assim, várias pessoas podem adquirir, pessoas que às vezes não conseguiria comprar um livro, né, novo, e aí um usado fica bem mais acessível. Então, quem puder nos ajudar vai estar fazendo uma grande caridade também, né? Boa noite, Dona Marilda. Boa noite, Vânia. Obrigada. E nós temos dia 3 de outubro, um domingo, às 9h30, o Cine Espírita, com o filme Kardec, que é a data de nascimento de Kardec. Então, a nossa casa vai exibir esse filme, né? Nós vamos dar um jeito. Nós vamos tentar exibir esse filme, nem que se for para a gente, se acaso o problema do data show, a gente dá um jeito de buscar, a gente vamos tentar fazer dar certo sim, tá? E dia 6/10, quarta-feira, iniciará mais um trabalho presencial, que é com uma palestra evangélica e posteriormente com um passe magnético, tá? Então, essa atividade vai começar às 20 horas e nós encerraremos, será uma palestra curta, tende a encerrar às 20h30. Então, realmente é só para nos mantermos unidos. De repente, a pessoa não pode estar aqui conosco nesse horário e gostaria de estar num horário diferenciado. Então, a gente sempre está tentando colocar atividades em horários diferenciados para que possa ficar mais acessível, né? Boa noite, obrigada, Ezequiel.
Bom, seja bem-vindo novamente, né? Também às nossas lives. Hoje o tema vai ser sobre lei de igualdade, né? Uma das 10 leis morais. Ótimo, ótimo. Se não, eu já tinha programado, viu? O Ezequiel está falando aqui, né, que estará lá na Casa Espírita para assistir o filme Kardec, que o Data Show acaba ficando com ele da casa, né? Mas nem se fosse o caso, eu já tinha programado, nem se fosse para ir buscar em Mogi, se fosse o caso, a gente ia dar um jeito. Bom, vamos lá. Então, a lei de igualdade, né? A lei de igualdade, ela fala que que rege a grande parte, né, que seria da fraternidade. Então, Deus nos criou iguais, um perante o outro, né, sobre a sua semelhança. Então, essas condições, né, de desigualdades que acontecem no nosso planeta, é porque ele ainda é um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta que nós estamos aqui para passar por certas situações como forma de aprendizado. Eu escolhi um tema que não tem muito a ver com o que a gente vai falar, né? Porque eu vou falar mais a parte mesmo de desigualdade financeira, das riquezas, mas tem o item 2, né, do capítulo 9, que fala da lei de igualdade, que ele fala da desigualdade de aptidões. Porque muitas vezes aquele que gosta de ficar no vitimismo, né, começa a falar, mas fulano acaba sendo melhor do que eu, sempre se coloca naquela situação inferior e sofre por isso, por não ter, né, o que ele gostaria, que ele vê no outro, e muitas vezes sem inveja, né? Então acaba sendo um vício moral. Então nem sempre vai ser como a admiração, que a pessoa olha aquela outra mais desenvolvida, né? E sim olha naquela situação de vítima, a vida não me deu condições. Então tem uma passagem aqui, uma das perguntas, que a resposta dos espíritos é muito esclarecedora para essa questão e nos dá bastante esperança e entendimento para essa situação. Então eu vou ler, que ela é curtinha, para que eu não saia da reta, né? Que eu fale tudo certinho como foi que os espíritos nos trouxeram. Então Kardec, na pergunta 804, fala assim: por que Deus nos deu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Né? Então, eu achei muito interessante essa questão, porque se for ver, ela resume toda a situação que nós estamos passando agora, né? Então, quer dizer, é devido às nossas condições, né, às nossas experiências em vidas passadas, que nós trazemos essas habilidades para este momento que nós estamos passando.
Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa, né, que está ali numa situação mais, digamos, mais desenvolta, né? Tudo que ela pega para fazer, ela consegue fazer, e isso mostra, né, ali, deixa claro que também tem a questão da vontade do espírito, do livre-arbítrio. Então, o serviço vem para todos, né? A lei do trabalho, de desenvolvimento, existe para todos, mas tem aqueles que acabam desenvolvendo de uma forma mais proveitosa, né? Enquanto aqueles ainda acabam ficando ali na preguiça, né? Muitas vezes naquela situação da autossabotagem. Então, não, eu não consigo, eu não posso, agora eu tenho outro compromisso, né? Eu costumo até pensar um pouco da minha trajetória quando o Espiritismo chegou para mim, que eu estava fazendo faculdade, ia para residência em outra cidade, e eu não, agora eu não tenho tempo para o Espiritismo. E nisso se passaram mais ou menos, acho que uns 10 anos, né? E eu ficava naquela situação de assistir palestras, quando dava, e teve um momento que a gente acabou que eu acabei não tendo mais escapatória. Chegou um momento em que a responsabilidade chegou, né? E ali, naquele momento, eu descobri os audiobooks no YouTube, né? E eu lembro que eu comecei a ouvir vários audiobooks e palestras espíritas. Então, e eu tinha aquela ânsia, aquela vontade mesmo de devorar aquele conteúdo. E eu senti que não tinha mais para onde correr, que não tinha mais desculpa para aceitar, porque o trabalho estava caindo no meu colo, né? E naquele momento eu tentei até recuperar aqueles 10 anos de palestras de vez em quando. Eu gosto da doutrina espírita, mas ainda não sei se é o meu caminho. E aí, de repente, realmente eu tive que abraçar a responsabilidade, né? Veio mesmo essa questão de que agora não há mais tempo a perder, né? Você tem que progredir, tem que assumir essa condição, né? Esse novo caminho. Então percebam que o trabalho ele chega um momento ou outro para nós. Não necessariamente precisa ser na casa espírita, na igreja, né? Onde nós estivermos, desde que nós entendamos o que é igualdade. Então, igualdade é em cima da lei de fraternidade, né? Ou seja, todos os indivíduos tendo as mesmas condições de sobrevivência, de vivência, né? Mas em que situação que esse espírito está? De livre-arbítrio, de vontade, né? Para que também entre nessa progressão. E o que a gente mais acaba vendo é a desigualdade. Porque no mundo de provas e expiações, nós temos muito mais pessoas dormindo do que despertas, né? Muitas pessoas ainda procurando justificar a sua ineficiência do que tendo vontade em trabalhar, em mudar. Então, até um tempo atrás, nossos pedidos, nossas orações, elas eram, digamos, não posso nem falar que eram ouvidas, mas era uma forma da gente se expressar, né? Agora não, agora é a ação, né? Então é colocar em ação aquela oratória, aqueles pedidos, aquelas vontades que a gente tinha de viver no mundo melhor. Então o trabalho hoje está chegando para todos, né? Então por que não falar do trabalhador da última hora,
né? Então, nessa questão da lei da igualdade, não tem como ficar de braços cruzados só vendo a desigualdade alheia, né? Não dá mais para fechar os olhos e ver o mendigo que está ali pedindo esmolas, né? Não dá mais para ficar olhando, né, a situação dos preconceitos, dos abusos, né? Agora nós temos que agir, né? Estamos num momento que a oração não vai mais só nos salvar. Agora nós temos que agir, né? Somos os trabalhadores da última hora, sim. E o que veio mais com essa questão da pandemia foi a desigualdade, né? Então ela ressaltou toda a desigualdade, porque antes, quando começou, todo mundo falava: mas tanto para o rico quanto para o pobre chegou essa doença. Só que nós vimos que as condições diante da doença muitas vezes favoreciam uma classe social enquanto desfavorecia outra, né? Então nós víamos uns tendo mais acesso e outros tendo menos acesso, né, a tratamentos, a saúde. E hoje nós ainda vemos muitas das pessoas vivendo a desigualdade e exercendo a desigualdade. Muitas vezes utilizando dos seus cargos, né? Do que elas possuem como que eu posso dizer, de benefícios, né? Para falar assim: você sabe com quem está falando? Então, isso explicita muito mais essa questão da desigualdade. Enquanto que muitas vezes nós vemos os países mais desenvolvidos, quando alguém quer se beneficiar, por exemplo, numa fila e corta a fila, a pessoa fala, né? Por acaso quem você pensa que é, né? Dizendo, você por um acaso é melhor do que eu, né? E o que nos difere às vezes de um país desenvolvido? A educação, né? Então, enquanto nós não entendermos que essa lei da fraternidade, a condição da educação, ela vem nos trazer também a questão da igualdade, trazer situações críticas, né? Senso crítico para as situações que acontecem no nosso país, então nós ainda vamos ficar nessa condição de vítima de país em desenvolvimento, né? Porque o Brasil, ele tem recursos suficientes para nós sermos uma potência. Só que nós ficamos esperando o momento de ser uma potência por meio de políticos, por meio de governantes, e nós não exercemos a nossa força, a nossa condição de escolha, né? Ficamos muitas vezes com medo de nos expressar, de expressar as nossas ideias, e enquanto isso nós deixamos a desigualdade ir à frente. Existe uma história de uma jovem nos Estados Unidos. Quem conta é um orador espírita, que ela estava sofrendo um ataque, sendo esfaqueada, né, na frente de um condomínio à noite. E ela gritava: socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí até que alguém abriu a janela, né? Várias pessoas começaram a abrir a janela e falava: eu vou chamar a polícia, né? E daqui um pouco então o agressor parava, se escondia e as pessoas iam dormir. Daqui passando um tempo, novamente, ela começava a gritar: socorro, alguém me ajuda. E aí então abriam a janela novamente e falavam: eu vou descer aí, eu vou chamar a polícia. Aí nisso o agressor voltava a se esconder novamente. E na terceira vez, diante de um grito, ele terminou, né, de promover o assassinato na jovem. E no outro dia,
foi chamada a polícia e todos perguntavam, né? Mas ninguém ouviu? E aí todo mundo falou. Alguns, né, falaram, não, eu ouvi. Não, eu nem cheguei a abrir a janela. Eu ouvi, estavam tentando intervir. E aí, quem gritou, abriu a janela, falou, eu fiquei esperando alguém ligar para a polícia. Né? Então percebam que muitas vezes a gente fica esperando o outro fazer alguma coisa no nosso lugar para dar essa questão da igualdade, da fraternidade. E muitas vezes nós podemos mudar. E nós ficamos jogando a culpa em cima do governo, porque eu pago meus impostos, né? E o governo é que não faz adequadamente o trabalho dele. Mas o que eu, na minha sociedade, estou fazendo para melhorar a vida, para deixar a vida do próximo melhor? Né? Se eu tenho condições financeiras, por que não ajudar a adotar uma criança? Essa questão da pandemia, nós víamos pessoas abastadas, com seus tablets, com banda larga de não sei quanta potência, né? E continuando com as aulas em casa. Enquanto que a rede pública, muitos dos estudantes nem internet tinham para acompanhar as aulas. Não tinham alimento, porque muitos deles esperavam a hora da escola para fazer sua única refeição no dia. E isso foi, né, se prolongando por muito tempo. E aí é muito fácil todo mundo ficar julgando, né, quando alguém defende a volta de novo das atividades. Mas isso vai causar certos problemas. Só que aí, tá tudo com solução? Tá tudo certinho, né? Então, às vezes é muito fácil a gente ficar jogando a responsabilidade para o outro, né? Enquanto que nós poderíamos fazer a nossa parte, poderíamos mudar um pouco a realidade da nossa vida, para tentar fazer essa lei de igualdade que ela tende a melhorar um pouco no planeta, né, no mundo de regeneração, onde nós vamos ter, né, os despertos e os dormidos, os que estão dormindo ali, mais próximos, né? Mas ainda nós teremos pessoas dormindo, teremos pessoas ainda na era do TikTok, comprando roupas para poder mostrar nas redes sociais, enquanto poderia estar ajudando essas crianças, ajudando as pessoas que perderam seu emprego neste momento, né? Então é muito fácil a gente cruzar os braços, apontar, jogar responsabilidade para o outro, ao invés de arregaçar as mangas e tentar trazer uma vida melhor para o próximo. Será que nós, né, vamos falar ainda para os nossos filhos, quando pensarmos na história de 2021, por exemplo, e falar assim, nossa, neste ano teve uma pandemia muito grande e era parte, né, parte da arquitetura da projeção urbana, ver pessoas vendendo nos semáforos, pedindo dinheiro nos semáforos. Assim como um dia nós hoje falamos para os nossos filhos, nossa, meu filho, um dia houve uma pessoa que se achava dono do outro quando a gente se refere à escravidão, né? Então, será que um dia nós poderemos falar isso ainda nessa existência? Deus queira que sim, porque aí vai deixar de ser realidade, né? Hoje nós olhamos para quem se sentia dono do outro e falamos, nossa, que absurdo. Tomara que nós vamos olhar ainda, né, e poder falar que absurdo que um dia isso existiu na nossa vida. E hoje não existe mais, porque nós somos uma comunidade, uma sociedade fraterna, né?
Tomara que isso aconteça em breve, né? Em breve. Nós vamos melhorando, né? Então vamos ter fé que a melhoria vai acontecer, porque hoje nós já lutamos, né, pelo bem-estar animal, coisa que há algum tempo atrás isso nem se tinha consciência. Então nós vamos melhorando, nós vamos conseguir mudar sim, mas nós primeiro precisamos dar o primeiro passo, né? É mudar sim a realidade, é mudar, né, a realidade de quem está perto da gente. De repente, a pessoa que trabalha na nossa casa, a gente conseguir oferecer algo melhor para essa pessoa, né? É onde que a gente pode começar, é ali, né? Primeiro dentro do nosso lar, da nossa comunidade, e quem puder ajudar, tem condições financeiras, olhar mais para esse mundo de desigualdade social, desigualdade de riqueza, com uma capacidade maior de contribuir para mudar essa realidade, né? Porque também essas pessoas, né, acabam tendo grande responsabilidade, né? Estão na prova da riqueza, né? Que não é fácil. É uma prova, sim, né, que a pessoa ela tem condições de fazer todos os excessos. Será que ela tem controle sobre os seus vícios morais, sobre a vida material e negar tudo isso que o dinheiro está fácil ali, prontinho para lhe dar, né? Ao invés de ajudar o próximo? E enquanto na miséria é outra situação também de difícil prova, porque aquele que está na miséria, ele sempre vai ficar com um olhar de vítima, né? Ele vai ser vítima da sociedade, vítima da política, né? E muitas vezes até se coloca na parte de vítima de Deus. Por que Deus fez isso com ele? E sendo que nós começamos a ler as questões das aptidões, né? Que todos nós tivemos oportunidades de desenvolver, dependendo da nossa vontade, dependendo do nosso livre-arbítrio, de conquistar algo a mais. E se estamos passando por aflições, é porque temos que acompanhar, né, melhor essas questões e refletir e não se desesperar, não se desequilibrar, né? Porque aí as respostas não virão. Mas se a gente olhar ali no nosso íntimo e avaliar o que nós podemos mudar, é movimento, é sair do lugar, o que eu posso melhorar na minha vida, o que eu posso melhorar na vida do próximo. E aí sim, a gente estará exercendo essa lei da fraternidade e levando, né, essa lei da igualdade mais próximo, pelo menos do nosso local onde nós vivemos. Se nós não podemos levar para o mundo, que seja pelo menos ali na nossa casa, na nossa sociedade. E nós podemos, como médicos, como enfermeiros, como professores, que somos uma grande classe, se for ver, né, de trabalhadores que acabam atingindo mais as pessoas e nós pegamos essas pessoas debilitadas, psicólogos, né, e poder levar esperança e não tristeza e não, né, a situação de que, nossa, o mundo está pior, o mundo está perdido. Nós podemos fazer melhor, né? Basta a gente querer. Então, eram essas as considerações. Gratidão, que Deus abençoe. Deus abençoe. É sempre os meus pedidos, né? Sendo usada somente como instrumento. Toda vez antes de começar as lives, é o que eu peço, sempre ser utilizada como instrumento. Bom, então neste momento, vamos nos envolvendo, novamente nos ligando, né?
aos nossos mentores. Eu acabei esquecendo até de fazer a oração de entrada com vocês, porque antes eu sempre fico na minha concentração aqui e faço, né? Mas então, nesse momento, que as boas vibrações que adentram o nosso lar possam nos envolver, possam permanecer aqui neste ambiente e nos iluminando a nossa família, nos ajudando a sempre seguir um bom trabalho, o trabalho da verdade, né? Nos espiritualizando, aumentando a nossa consciência. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para todo o povo brasileiro, que possam levantar-se de forma consciente e como trabalhador da verdade, da luz. Então, neste momento, junto com os trabalhadores de Maria, vamos no Pai Nosso e Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, muito obrigada pela presença de todos, nessa união, nessa fraternidade, nessas boas vibrações, né, que juntos sempre começa a acender mais esse fogo, né, da espiritualidade mesmo dentro da gente. Um bom final de domingo para vocês. Amanhã, né, estarei com vocês aqui novamente e aí a gente continua segunda, a Vânia, e a gente vai indo, né, todos os dias juntinhos. Gratidão, fiquem com Deus, um beijo grande. Bom, meus amigos, eram essas as considerações, né, que eu tinha para trazer hoje. Espero ter conseguido ser clara, né? Não dá para a gente falar muito rápido nisso, porque são teorias, né, ainda um pouco complexas de se entender. Tem que passar, tem que sentir, tem que vivenciar. E muitas vezes só quem se disponibiliza a atividades espirituais de concentração, de manipulação de energia, que vai entender um pouco melhor, né, essa associação. Mas tá tudo ali mesmo, dentro do que a gente precisava entender, né, associando aí física quântica com o que os livros dos espíritos já nos trouxeram, né? Então tá bom? Nesse momento então, vamos para as nossas vibrações, que possamos então nos beneficiar das boas vibrações que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré nos trouxe neste momento. Que essas boas vibrações de harmonia, equilíbrio, paz possam ficar presentes por toda a semana em nossos lares, nos harmonizando a nossa família. Aqueles que por um acaso quiséssemos que estivesse numa situação a qual nós achamos que seria melhor, que possa ser envolvido em boas vibrações. Vamos vibrar também pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, pelo povo brasileiro, e que possamos ser dignos de cada vez mais ter o apoio da espiritualidade maior agindo nas nossas vidas,
nos transformando, nos dando força para seguir o nosso caminho. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Ezequiel. Uma boa semana para vocês, um bom final de domingo. Fiquem com Deus, sob a luz do nosso Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria. Amanhã a Vânia estará aqui conosco, viu? Não percam, estaremos juntos aqui novamente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E como já dissemos, existe antes do homem, mas na época de Jesus não poderia mostrá-lo para ensinar os caminhos. Jesus exemplificava. Imagina, hoje nós já temos uma certa dificuldade em falar em frequência, em energias diferentes. Imagina naquela época, né? Seria muito mais difícil. As montanhas a serem removidas pela fé, referidas no Evangelho, devem ser, antes de mais nada, montanhas de nossas imperfeições. Então, nada que existe que nós não vamos conseguir se não nós mudarmos o nosso interior, as nossas imperfeições, inferioridades constituídas de má vontade, resistência, preconceitos, interesses materiais exagerados, egoísmo, fanatismo, paixões. Isso é uma coisa muito complicada entre todos esses, né? Aí existe aquele processo da reforma íntima, né? Quem eu sou e o que eu quero para mim nesse mundo, e com essa reforma, como que eu vou chegar ao Pai. Por outro lado, a fé, lembram-se, a fé, a crença, sincera e verdadeira, ela sempre é calma, paciente e humilde. Porque você tem a certeza que vai conseguir aquilo. Você crê no Pai, você se entrega inteiramente. Não esperar que Ele venha fazer para você, não. Ele vai te habilitar, vai te dar condições que a coisa ocorra, direcionando os seus caminhos. Tá? Ela deve ser cultivada pela moralização dos nossos costumes, pela pureza de pensamento, palavras e atos, pela crescente confiança na ilimitada bondade divina. Então, fé, como se crê no nosso Mestre, nossa Mãe Maria, é uma fé inabalável, direcionada e ilimitada. Quem segue por esse caminho, a coisa realmente vai dar muito certo, com toda certeza. Estão nos avisando aqui que nós temos só mais 10 minutos, eu começo falando. Bom, a fé que é usada convenientemente pela nossa vontade é capaz de operar prodígios sempre que for utilizada em benefício do próximo. Jesus disse aos discípulos que aquele obsessor só poderia ser afastado através da oração e jejum. Entendamos que uma oração com muita fé é aquela que emite energias e vibrações, na certeza de já ter conseguido. Quanto ao jejum, o que pode propiciar essa fé são clarezas de pensamentos sem culpa, bases morais, austeridade e prosseguimento. Nas palavras repassadas do sentimento daquele pai, que banhando em lágrimas diz: eu creio, Senhor, ajuda minha pouca fé. Podemos sentir a expressão de simplicidade e humildade, o certo poder de Jesus para atender o seu assunto. Não sentia ele próprio bastante forte na sua fé para merecer tal coisa. Agora vamos refletir. Qual o poder da fé? É infinito, ligado a uma crença de já ter conseguido um desejo real e inabalável, acreditando nas próprias forças, guiados pela força divina. Qual o sentido da palavra montanha nos ensinamentos de Jesus? Foi uma forma de se referir a algo muito grande, pesado, que não passaria pela cabeça de ninguém mover, demonstrando que a fé verdadeira, para a fé verdadeira, não existe obstáculos. Como se desenvolve a fé verdadeira? A fé verdadeira é sempre calada, paciente e humilde. Cultivada em valores morais, bons costumes, pensamentos puros, bem como palavras e atitudes. Tudo isso guiado por uma infinita confiança na bondade de Deus. Ok? Espero que a gente tenha conseguido transmitir a vocês um pouquinho desse
esse ensinamento, né, algumas palavras, alguma coisinha assim, para a gente pensar um pouquinho, porque aprender não é só engolir, é ouvir e raciocinar em cima daquilo. Né? Então, como estamos em cima do tempo bem apertado, façamos então a nossa oração de encerramento da aula de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, Criador do Projeto Terra, nossa Mãe Maria que nos acolhe e nos protege, nossos espíritos e mentores de luz. Gratidão por esse momento, Pai, gratidão por estarmos juntos, saudáveis e juntos, passo a passo, caminhando em direção ao vosso conhecimento e à vossa luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja, assim é, e assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim sempre será. Senhor divino, amado Mestre, pedimos sempre, guiai nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que sempre sejamos dignos de ser o vosso filho. Gratidão, gratidão, gratidão. Irmãos, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, prazeroso também, imenso prazer estar com vocês. Mais uma vez, gratidão pelo convite, e que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, na continuidade desse grupo, sempre direcionando o amor, a crença e a fé. Obrigado a todos. Seu Rubens, boa noite. Obrigado por essa aula fantástica, cativante, e por ter substituído o Ezequiel à altura. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que fique o convite para os próximos. Sim, sim. Se possível, se tiver o convite, com certeza será um prazer. Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigado a vocês. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigado, Rubens. Abraço a todos. Boa noite. Faria, prazer em vê-lo. Boa noite. Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada, professor Rubens. Uma boa noite. Boa noite. Seu Rubens, obrigado. Até uma próxima, viu? Se Deus quiser. Foi um prazer. Igualmente, todo meu. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.